Estamos aqui com mais um vídeo da série Conselhos para Noivas. Então, queridas noivas, você é cristã, mas está se sentindo despreparada para assumir as suas responsabilidades de dona de casa e tem medo do que a espera pela frente, inclusive de não estar à altura da sua mãe ou mesmo da sua sogra? Vem aqui comigo, eu tenho várias dicas práticas para você hoje. Na atualidade, as famílias, independentemente de crença, elas estão preparando muito bem os seus filhos para serem bem-sucedidos profissionalmente. A conduta cristã em relação a essa realidade preocupa bastante, porque as prioridades espirituais não estão sendo valorizadas como deveria. Como, por exemplo, as filhas não estão sendo preparadas para serem donas de casa e muito menos para serem boas donas de casa, como propõe o apóstolo Paulo na carta a Tito. É muito comum aparecer no aconselhamento noivas que se sentem despreparadas para se casar e assumir responsabilidade de casa, como, por exemplo, preparar uma refeição, fazer a limpeza, a organização da casa, passar roupa e etc. As noivas que não foram preparadas para serem boas donas de casa e desejam ser, precisam ser orientadas biblicamente sobre como fazer para se tornarem obedientes à palavra de Deus. Eu sou a Cléo Peixoto, conselheira bíblica, e o conteúdo de hoje ele tem o propósito de apresentar várias dicas práticas que as noivas cristãs podem fazer durante o tempo de noivado e chegar no casamento mais seguras, um pouco mais tranquilas em relação às suas responsabilidades domésticas. Dá uma olhadinha aqui embaixo, pessoal. Vê se está aí inscrever-se em vermelho. Se estiver assim, é porque você ainda não está inscrito no canal Conselhos da Cléo. É só você clicar aí e aí você está inscrito. E qual a importância disso? É que quanto mais pessoas se inscreverem, quanto mais aumentar o número de inscritos no canal Conselhos da Cléo, mais o YouTube vai fazer com que esse conteúdo se expanda e muitas pessoas possam visualizar. E também não esqueça, deixe o seu like e ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Várias noivas cristãs estão gritando por socorro pelo fato de não se sentirem preparadas e seguras para conduzir a sua vida doméstica. O que você, noiva cristã, pensa sobre ser preparada para ser uma boa dona de casa? Sabia que a palavra de Deus tem instruções claras sobre esse assunto e a importância de ser uma boa dona de casa? Presta atenção no que eu vou te falar. Olha o que a palavra, não eu, o que a palavra de Deus está dizendo. Semelhantemente, as mulheres mais velhas sejam ensinadas a serem reverentes na sua maneira de viver. Não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem aos seus maridos e aos seus filhos e a serem prudentes, puras e ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Isso está em Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5. Veja que Deus se importa com a forma com que as mulheres cristãs conduzem os seus lares. Por isso é que eu preparei esse conteúdo.
Eu quero contribuir com dicas que ajudarão você na direção de como você pode lidar com as suas responsabilidades no seu novo lar. E a primeira dica que eu gostaria de deixar para você, noiva cristã, é a seguinte: ser dona de casa não é motivo de vergonha, de humilhação e de escolha inferior, e sim de gratidão a Deus, sabia? Essa é a primeira dica que eu quero te dar, para você acreditar nessa verdade, porque quem diz isso não sou eu, é a palavra de Deus, conforme eu já acabei de ler ali naquele versículo de Tito. Então, queridas, ser dona de casa não é motivo de vergonha, de humilhação e de escolha inferior, mas sim de gratidão a Deus, porque foi Ele quem nos criou como auxiliadora para sermos boas donas de casa. Mas a verdade é a seguinte: nós passamos por grandes e vários desafios que nós vamos ter que enfrentar para ser essa boa dona de casa. Então, nesse caso, gostaria de apontar para você a seguinte dica. Primeira coisa, faça cursos antes e durante o seu período de noivado. Então, isso é muito importante para você. Que cursos que você poderia fazer? Então, por exemplo, você pode fazer cursos sobre como ser a esposa que Deus espera de você. Dê preferências aos cursos que trate temas específicos, como por exemplo, que fale sobre Deus, que fale sobre o pecado, sobre o padrão de Deus para os relacionamentos, o propósito de Deus para o casamento. Procure conhecer sobre o seu papel no casamento, sobre as suas responsabilidades. Aprenda sobre submissão bíblica, porque há muitas confusões, muitas distorções em relação a esses conceitos. Então é importante você fazer cursos para você aprender o que de fato é uma submissão bíblica. Durante o seu casamento, antes um pouco, você vai ter muitas preocupações. Então, essas preocupações, elas precisam ser tratadas, elas precisam ser discutidas, né, antes do seu casamento, porque quando você chegar lá, então você estará certamente mais preparado. Agora, caso você não consiga fazer um curso, encontrar um curso a tempo, leia bons livros, existem muitas literaturas que poderão ajudar você. Eu vou deixar na descrição do link aqui algumas literaturas que você pode se orientar. Eu, por exemplo, trabalho muito com noivas cristãs de forma adaptada, logicamente, mas aquele livro da Marta Pisse, Esposa Excelente, ele é excelente para você começar já a pensar-se, a ver-se como uma esposa. Claro que de forma adaptada, porque você não tem experiência, mas ele é um excelente material e ele dá excelentes orientações e sugestões bíblicas de como uma esposa que Deus espera precisa ser. Outra dica que eu gostaria de dar para você: procure aconselhamento bíblico com pessoas maduras da sua igreja sobre as dúvidas matrimoniais que você tem, por exemplo, na área da sexualidade, na área do perdão, do amor romântico, porque se essas áreas da sua vida não estiverem tratadas, você pode levar para o seu casamento mentiras que você acredita que não são bíblicas e com certeza isso vai trazer para você transtornos, vai trazer para você problema, vai trazer para você inquietações. Então é importante você trabalhar sobre perdão, sobre essa questão da sexualidade. E nós que somos mulheres, né? Temos conceitos muito equivocados a respeito do amor romântico. Então, procure aconselhamento, procure informações a respeito desses temas. Outra coisa que acontece aí, né? A gente tem, pode acontecer de termos dificuldades nas funções. Por exemplo,
Você sabe que você vai ter que ser responsável pela limpeza, pela organização da sua casa, por você comprar os alimentos e vários outros itens. Você vai precisar preparar as refeições, cuidar das roupas do seu esposo. E o que pode acontecer? De você não saber fazer nada disso, ou às vezes sabe pouco, e por isso que fica insegura. Então, por exemplo, pode vir perguntas do tipo, né? Como que eu deixo as roupas do meu marido cheirosas, macias? Que cuidados que eu devo ter para não manchar essas roupas? O que eu posso usar para cada tipo de piso ou revestimento da minha casa? Eu nunca fiz um café e eu não sei como faz. Às vezes é uma coisa simples, mas tem noivas que não sabem. Eu não sei como que eu vou fazer para cozinhar todos os dias com cardápios variados. Eu também não sei como que lava um banheiro. Como que eu vou conciliar, como que eu vou fazer todas as tarefas com as outras atividades que eu tenho para fazer? Não sei como organizar os meus horários, as minhas atividades de forma eficiente e eficaz. Eu não vou saber como que eu vou me sentir realizada, segura, contente, feliz, grata a Deus, fazendo todos esses serviços domésticos diariamente. Olha, procure ajuda sobre cada dificuldade na função que você vai ter nas suas responsabilidades com as mulheres que dominam essa função, né? Porque às vezes tem coisas que você não sabe, como eu coloquei, fazer um café, de repente é algo simples, mas tem noivas que não sabem, vão casar e não sabem fazer. Então, o que seria interessante? Você procurar mulheres mais experientes em cada área da sua dificuldade para ensinar você. Por exemplo, às vezes você tem dificuldade para cozinhar. Procure uma mulher que cozinhe bem. Às vezes você conhece uma pessoa que ela organiza armário, organiza guarda-roupa, organiza a cozinha de forma extraordinária. A procure, porque com certeza ela vai poder ajudar. Aquelas que você entende que apesar de termos a máquina de lavar, mas ela sabe como separar as roupas adequadamente. Eu aconselhei uma situação, né, eles eram recém-casados e a esposa agora, né, que ela era noiva, o que aconteceu? Ela colocou todas as toalhas de banho novinhas junto com as roupas do marido e encheu de pelo. Então, mesmo que nós tenhamos a máquina de lavar na atualidade, é preciso saber dividir as roupas de forma adequada para colocar. E se você não sabe disso, sim, seja humilde, simples, peça ajuda. Uma outra situação, crie para você um roteiro de atividade diária. Pode ser um roteiro mental, pode ser através de um quadro de anotações, porque aí você não vai se perder na sua agenda durante o dia. Marque o horário que você pretende começar e terminar cada atividade que você precisa fazer naquele dia. E olha, não se sinta constrangida. Pergunte. Você está aprendendo. Não queira fazer o que você não sabe. Dê para as irmãs a oportunidade da ajuda mútua. Pratique a oportunidade para que elas possam abençoar a sua vida e você abençoá-las no cumprimento da palavra de Deus, e assim o seu esposo também será abençoado. Quinta dica sobre a sua vida espiritual: não menospreze, não desvalorize a comunhão com Deus na sua vida diária. Reserve um período, reserve um tempo para você ler a Bíblia, para você estudar a Bíblia, para você orar todos os dias da sua vida de casado. Mesmo diante de tantas tarefas, diante de uma demanda intensa, a sua vida devocional ela precisa ser realizada porque é ela que te dá esperança, ela que te dá confiança, foco e determinação na esfera do lar que você estará.
Lembre-se que Deus criou o casamento para que ele seja glorificado, então ele sempre tem que ter um lugar de honra no seu casamento. Então esse tempo de devocional a ele é fundamental. E olhe, dialogue, abra o seu coração e a sua mente para você externar, para você expressar as suas dificuldades. Busque ajuda sempre que for necessário. Meninas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Voltando uns dias para o casamento, é muito comum as noivas ficarem com os nervos à flor da pele. Ainda nessa série Conselhos para as Noivas, eu quero também trazer dicas para as noivas cristãs de como a gente lida, né, ou de como elas lidam com as suas emoções durante o período de noivado. Inclusive, né, às vezes elas ficam na TPM, imagina como é que fica a situação. Então, no nosso próximo vídeo, eu vou estar falando sobre como uma noiva lida com as suas emoções no seu período de noivado. E por isso, ative o sininho das notificações e você vai receber quando esse conteúdo estiver para ser estreado. Queridas, muito obrigada por você estar comigo nesse projeto de levar a palavra de Deus para todas as pessoas. Um forte abraço e até quinta-feira que vem.